Sejam bem-vindos para mais uma questão que nós vamos começar agora. Corta. Hoje nós vamos começar, né? Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade às nossas correções. Hoje nós vamos trabalhar com regra de 3 simples, correções das aulas que já foi exposta para vocês. Espero que todos tenham feito um bom exercício, tenham realmente conseguido desenvolver as questões. Agora vamos simplesmente fazer a nossa velha correção, né? Conferir todas as questões, perceber aquilo que a gente conseguiu, né? Conseguimos avançar, aquilo que a gente errou. Agora é hora da gente nos autoavaliarmos. Então, essa questão, a primeira questão que nós colocamos foi a questão 22, onde o autor ele quer saber simplesmente se é proporcional ou não. Nessa primeira questão aqui não entra, que é a questão 22, não entra o mérito de sabermos se é inversamente proporcional, se é diretamente proporcional. É simplesmente dizermos se é proporcional ou não. O que é ser proporcional, então? Ser proporcional é quando, mudando uma grandeza, havendo alteração em uma grandeza, implica que haverá alteração na outra grandeza. Vamos clarear mais aqui. Aqui nós temos, são proporcionais sim ou não? É lógico que lá no livro tem todo um texto subjacente a essa questão. Bom, a massa, lá fala do açougue, né, a massa da carne, né, que é medida quantificada em quilogramas, e o preço que eu pago pela carne. Percebam, se eu comprar 1 quilo de carne a R$20, 2 quilos de carne eu não posso comprar a R$20. Necessariamente, isso dobrando o quilo de carne vai dobrar o valor. Então percebemos que a resposta aqui é claramente sim. Por quê? O valor do quilo da carne é diretamente proporcional, e aí eu já estou até entrando no mérito de dizer que é diretamente proporcional, mas aqui é só para dizer que é proporcional. Então alterou o quilo de carne, vai alterar, né, a quantidade de quilo de carne, vai alterar o valor. Por isso que é assim. Vamos ver, aqui é a velocidade média, o TVM aqui, velocidade média, tá? Velocidade média. Bom, velocidade média é a distância. Eu sempre dou exemplo. No caso aqui de Sátiro Dias, nós temos o nosso distrito de Mimoso, é um exemplo muito claro, que dista daqui de Sátiro Dias ao Mimoso 14 quilômetros. Bem, percebam, velocidade média. Se eu sair daqui e for para o Mimoso a 20 km por hora, a distância é 14 km. Vamos dizer que eu vou dar um pouco com mais pressa. Eu vou a 50 km por hora. A distância continua 14 km. Se eu for 80 km por hora, a distância continua 14 km. Então, a velocidade média e a distância não são proporcionais. Porque variando uma, a outra não varia. Tá? Então, aqui é não. Tá? Então, velocidade média não é proporcional à distância. Tá certo? Aí alguém pode falar, e ao tempo? O tempo é. Tá? Ao tempo. A distância não. Vazão e o tempo. Bom, percebam que vazão normalmente trata-se de água que escorre. Água, ou óleo, ou qualquer outra substância líquida ou aquosa que escorre por um cano ou por uma mangueira. Enfim. Então percebam que eu tenho lá muito claro assim para a gente perceber e pensar rápido assim nessa questão. Eu tenho uma caixa d'água, nós temos caixa d'água em nossas casas, porque que 100% de nós que estão vendo esse vídeo tem caixa d'água na casa. E eu tenho 2 saídas. Eu tenho uma de 20, que é aquele tubozinho, né, que o pessoal conhece como tubo de meia, que é o tubo de 20 milímetros, que é o mais fino. E temos o tubo de 50. Normalmente as pessoas usam o tubo de 50 milímetros para fazer saída de água, para abastecer banheiros, enfim. Então percebam, se eu chego lá na caixa d'água e abro um registro de 20, por um cano de 20, logicamente, a água vai sair. Percebam, você vai deixar a água lá saindo.
Se você chegar nessa mesma caixa d'água e colocar um registro com um cano de 50 e abrir esse registro, a pergunta é, aonde é que você vai conseguir esvaziar a caixa mais rápido? É quando você tem uma vazão de 20 milímetros ou quando você tem uma vazão maior de 50 milímetros? Logicamente, a vazão pelo cano de 50 milímetros. E logicamente, a gente percebe que se eu coloco um cano maior, o tempo de esvaziar a caixa vai ser mais rápido. Se eu coloco uma vazão menor, mais fino o cano, vai demorar um pouco mais. Então percebam que o tempo vai alterar. Então aqui é sim. E finalmente, idade e altura. Idade e altura. Isso aqui alguém pode se... idade e altura. Alguém pode se equivocar porque existe um cálculo que é o índice de massa corporal, né, que as pessoas pegam a idade, eleva ao quadrado e divide o peso, né, e divide o peso, aqui nem tem um peso, e divide o peso pela altura, né, divide o peso pela altura. E aí nós temos lá um parâmetro que diz, aí agora vem no parâmetro que aparece as idades. Então isso aí alguém pode ter olhado aqui, ter misturado na cabeça, mas não tem nada a ver. A pergunta aqui é se são proporcionais ou não. Bom, a idade e a altura. Será que é proporcional? Imagine que o menino nasceu, né? Cada um tem lá o seu tamanho de nascimento, uns nascem com 48 centímetros, outros nascem com 50, outros nascem com mais, outros com menos, enfim. Cada criança, né, tem ali uma faixa de tamanho de nascimento. Logicamente ela vai crescendo. A idade vai passando e a altura, logicamente, ela vai... Só que o que acontece é o seguinte, a gente não cresce até os 70, até os 100, enquanto a gente viver. Nós seríamos... os homens arrões, né? Isso para homem e para mulher. Então percebam que a gente cresce até a idade, depois a gente para. Mas a idade continua contando. Então percebe-se que, aumentando a idade, a altura não aumenta na mesma proporcionalidade. E que diria dos grandalhões e que diria também dos baixinhos, né? A gente sabe que realmente não tem nenhuma relação de proporcionalidade, tá? Por isso é não. Bom, a questão 23 fala, observa a tabela. Nós temos aqui uma medida de tempo e lá fala de uma fábrica de peças, tá? Uma fábrica de peças que ela produz peças. Então a cada em uma hora sai 14 peças, em 2 horas sai 28 peças. Em 5 horas sai 70 peças. Opa, 7 horas sai 98 peças, em 11 horas sai 154 peças. A letra A diz o seguinte, que divide a quantidade de peças pela medida do tempo necessário para produzi-las. Então vamos lá. Bom, divide a quantidade de peças pela quantidade de tempo. Bom, para produzir 14 peças, eu preciso de 1 hora. Então 14 dividido por 1 é 14. Tá? 14. Isso aqui a gente vai fazer cálculo de cabeça. Vocês podem anotar aí. Bom, 28 dividido por 2 é 14. 70 dividido por 5 é 14. 98 dividido por 7, 14. 154 dividido por 11 é 14. Ele pergunta o seguinte, que regularidade você pode observar? Nós vamos colocar aqui a regularidade, é que dá 14 toda a divisão. 14, né? É 14 como quociente de toda a divisão que é feita, né? Em todos os tempos, quociente dos tempos. Quociente da divisão de peças por tempo. Peças por tempo. A próxima pergunta é, essas grandezas são proporcionais? E aí? São proporcionais? Sim ou não? Percebeu? A cada hora, ó, passou 1 hora, aumentou 14. Né? A cada hora que passou, aumentou 14. Nós percebemos que esse quociente é 14. Então, esse 14 aqui é a quantidade que é produzida por hora. Tá certo? Então, logicamente, a resposta é sim. Por quê? Bom, porque... Aqui já é porque separado com acento, porque é pergunta, e está no final da frase. Aqui é porque junto, sem acento,
tá? Porque está no início e está respondendo. O junto é porque está respondendo. Então, porque ao passar o tempo, a quantidade de peças aumentam 14 peças por hora. 14 peças, vou botar assim, 14 peças a cada hora. Então percebemos que a cada hora aumenta-se 14 peças, tá? Vamos para aqui agora. Questão 29. Questão 29 fala o seguinte: é uma usina de reciclagem, isso daria um texto bem grande. A gente botou só os dados importantes aqui. Nós temos uma usina de reciclagem de alumínio. Então, vamos lá. Os dados dizem o seguinte, que essa usina, ela compra latas, né? As pessoas que catam latas na rua, chega lá, cada quilo de latas dessa, né? Quer dizer, a pessoa compra essas latas, ela compra por R$5. Tá certo? Ela compra por R$5. Bom, 600 latas dá, em média, para obter, depois da produção, 8 quilos de alumínio. Tá? Por isso que eu botei reciclagem de alumínio. Bom, vamos agora para a questão e vamos modelar aqui uma regra de 3 simples. Tá? Regra de 3 simples, eu corrigi isso aqui. Regra de 3 simples. Eu botei regra de 3 simples. Regra 3 simples. Tá. Pronto, vamos lá. Quantas latas eu preciso para se obter 150 quilos de alumínio? Então vamos lá. Então vamos ver. Bom, 600 latas, vou botar aqui latas. Tá aqui quantidade de latas. Bom, 600 latas, vou botar aqui quilos, tá? Alumínio em quilos. Com 600 latas eu tenho 8 quilos. Bom, se eu quero 150 quilos, eu tenho X latas. É isso que eu vou encontrar agora, tá? Então aqui vamos fazer extremos e meios. E vamos sair já aqui com 8x é igual a 600 vezes 150. Bom, daqui a gente vai para cá. Bom, 8x é igual a 8x, né? 8 vezes x é igual a 8x. Agora, aqui eu vou fazer isso, ó. Olha como é... Não, pensar, 600 vezes 150. Só em nós pensarmos nessa conta na nossa cabeça dá agonia. Então, o que é que a gente faz? Tira os zeros. Aqui eu tenho 600, fica 6. Aqui é 150, vai virar 15 na minha cabeça. Então, eu tenho 6 vezes 15. Eu sei que 6 vezes 15 é 90. Tá certo? Então, eu pego agora esses 3 zeros, ou seja, 1, 2, 3, e põe aqui na frente. Já foi. Então, agora eu só tenho que fazer o quê? X é igual, vou dividir tudo por 8, né? Ou eu venho aqui, boto 8 para lá de cá, tanto faz. Bom, 90 dividido por 8. Bom, 90 dividido por 8, vamos pensar aqui. 90 por 8. Vou fazer esse rascunho aqui. 9 mil aqui. 90 mil por 8. Bom, 9 dá 1, 10. Dá 1, dá 2. Aqui dá... Então perceba que quando eu faço baixo zero, eu tico aqui do zero para eu saber em qual zero eu estou indo, tá? Então 20 por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16, aqui 4. Bom, baixo próximo 40. Aqui morreu. Então, aqui dá 0, mas sobrou um 0 aqui. Então vai dar 11.250. Então x é igual a 11.250. Então eu vou precisar... Eu tenho que saber o que eu achei aqui. Não adianta encontrar esse valor e... deu 11.250 o quê? Eu tenho que voltar agora no problema e saber o que eu encontrei. Eu tenho que ter domínio no que eu estou fazendo. Tá? Então aqui eu tenho, quantas latas precisa para se obter 150 quilos de alumínio. Então eu preciso de... Então responde, aqui não tem espaço, mas vocês respondem. Eu preciso, ou vai precisar, ou precisa-se de 11.250 latas para se obter 150 quilos, tá bom? Bom, e agora essa pergunta é bem tranquila. Quantos reais se paga por 210 quilos de latas? Bom, então, aqui eu tenho que, por quilo,
eu pago 5 reais. Então, se 1 quilo eu pago 5 reais, 210 quilos eu vou simplesmente botar 210. Isso aqui eu não preciso nem colocar relação, porque está muito claro, né? Bom, se 1 quilo eu pago 110, ou perdão, se 1 quilo eu pago 5 reais, então já sei que 210 quilos eu pago, mas vamos colocar aqui, ó, em 1 quilo eu pago 5 reais. E 210 quilos, vamos usar essa fórmula porque para não perder, né? Ó, x. Então vai dar x, porque 1 vezes x é x, é igual a 210 vezes 5. 210 vezes 5. Então x é igual. 210 vezes 5 vai dar 1050. Estou engolindo o zero, né? Então vai dar 1050. Tá aqui. Então, quanto é que eu vou pagar? Quanto é que eu pago por 210 quilos? Pago 1050. Certo? E a resposta, normalmente, eu vou pagar. Aí bota lá esse cifrão, R$1.050 por 210 quilos de latas. Tá bom? Então, essas foram as três primeiras questões. Agora vamos, continuidade, vamos para mais as próximas 3 questões. Bom, continuando aqui, nós temos a questão 30, que é a nossa próxima questão. Vamos então para o carro de Priscila. Bom, o carro de Priscila, se colocar apenas álcool, com 4 litros de álcool, ele percorre 34 km. Se caso resolver colocar apenas gasolina, com 7 litros, ele roda 84 km. E a pergunta é feita a seguinte. Bom, se com 4 litros de etanol ele percorre 34, com 14 ele percorre mais ou menos. Então, se ele põe 4 litros e o carro anda 34 km, se ele colocar 14, o carro vai andar mais, correto? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, bom, se ele colocar 14, quanto vai andar? Mas nós vamos usar aqui agora essa proporção aqui, tá? Então, com 4 litros, ele roda 34 km. Como? Se ele aumentar, ele aumenta o combustível, vai aumentar também a quilometragem. Então, essa são todas diretas. Né? Além de ser proporcional, são diretas. Sendo direta, a gente faz esse cálculo aqui. Ó. 4 vezes x é igual a 14 vezes 34. Bom, 4 vezes x é 4x. 14 vezes 34. Vamos ver quanto é que dá. 14 vezes 34. 16, vai 1. 12, vai 1. Pronto. Dá 7, 4, 7 e meia. Pronto, aqui dá 4, 7 e meia. Então, 14 vezes 34 é igual a 476. Como a gente não precisa desse cálculo mais, a gente vai apagar. Vamos agora dividir, né? Para terminarmos, vamos dividir. X é igual a 476 dividido por 4. X é igual, ou seja, ele vai percorrer. Bom, aqui vai dar 4 por 4 é 1. 7 por 4 é 1. 36 já. Pronto. Aqui deu 119. Então o carro vai percorrer 119 km. Vamos agora usar esse espaço aqui para fazermos as nossas contas. Bom, e se ele colocar colocando gasolina, ele coloca 7, ela, no caso Priscila, coloca 7 litros de gasolina, roda 84 km. Bom, mas colocando 7 litros de gasolina, ela rodou 84 km. Mas se ela colocou 15, ela vai rodar mais. Então, né? Aumentou a gasolina, vai aumentar também o resultado. Tá certo? Se vocês, no caso, fizeram colocando 7 para 84, 15 para x, também está errado, tá certo. Eu só inverti aqui, mas não tem problema. Justamente vou chamar o x para essa primeiro erro. Então, 7 vezes x, 15 vezes 84. Vamos fazer a conta aqui, 15 vezes 84. Bom, 15 vezes 84 é uma conta que dá para fazer de cabeça. Como? Eu multiplico 10 vezes 84, dá 840. Eu multiplico 5 vezes 84, dá 420. É só juntar 840 e 420. Dá 1.260. Tá? Então vamos lá. 7x é igual a 1.260. Que é 840 mais 420. Bom, x é igual a 1.260 dividido por 7.
Então, 12 dá 1, 56 por 7 dá 8, sobra um zero. Pronto. Então, x é igual a 180. Então, ela colocando 15 litros de gasolina, ela roda 180 km. Ela colocando 14 litros de álcool, roda 119 km. Vamos para a próxima questão. Soro caseiro. Bom, o soro caseiro é um remédio, um tratamento que é feito em casa, tratamento de soro caseiro, para ocasiões, alguma ocasião adversa, né, problema de estomacal, ou enfim. Né? Então nós temos que para fazer um soro caseiro, se eu quero fazer um litro, então tem 1 litro de água, mineral, destilada, enfim, ou filtrada, eu preciso de 3,5 gramas de sal e 40 gramas de açúcar. Então, essa é a proporção. Para cada litro, eu tenho 3,5 gramas de sal e 40 gramas de açúcar. Bom, a pergunta é, quantos litros, aqui é litros, quantos litros de água aí, quantos gramas de sal são necessários para, no preparo do soro caseiro, lógico, se utilizar 130 gramas de açúcar. Bom, vamos usar agora, primeiro eu vou usar o açúcar. Então, eu vou botar o açúcar. Está para a água. E o açúcar também. Está para o sal. Tá? Por que eu tenho que usar o açúcar nos dois? Porque é essa medida do açúcar que vai me dizer, que vai me dar a proporção, ou seja, que vai me dar o coeficiente de proporcionalidade para eu trabalhar tanto a quantidade do sal como a quantidade de água. Bom, vamos lá então. Bom, no sal, né, água. Água. Então, o açúcar para um litro de água, eu tenho 40 gramas de açúcar. Então, açúcar é dado em gramas. Tá? Deixa eu colocar aqui em gramas. E água, litro. Açúcar em grama, água em grama também. Ou açúcar em grama. Deixa eu colocar outro piloto aqui. O açúcar é grama. E o sal também é grama. Bom, para 40 gramas de açúcar eu uso 1 litro de água. Para 40 gramas de açúcar eu uso 3,5 gramas de sal. A pergunta é, quantos de sal e água vai ser necessário para se eu usar 130 gramas de açúcar? Então, se eu usando 130 gramas de açúcar, eu uso vai dar quanto de água? Eu vou precisar de quantos litros de água? E se eu usar 130 gramas de açúcar, eu vou precisar de quantos gramas de sal? Pronto, daí para frente são diretas, né? Porque quanto mais aumenta o açúcar, eu vou aumentar a água, eu vou aumentar o sal, tá certo? E daí para frente, como falei, é só nós fazermos termos e meios. Então eu tenho 40 vezes x é igual a 1 vezes 130. Esse ponto vou deixar mais em cima um pouco, porque não é 1.130, é 1 vezes 130. Posso fazer tudo de vez, ó. 40 é igual a 3,5 vezes 130. Bom, 40 vezes x, 40x. 1 vezes 3, 130, 130. 40 vezes x, 40x. 3,5 vezes 130 vai ser 130 vezes 3,5. Nós também podemos fazer o cálculo mental. Multiplicar o 13 por 3 vai dar 39, ou seja, 390, mas metade de 13 de 130 que é 65. Então vai dar 455. Mas vamos conferir aqui. Três vezes 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 3, 15, vai 1, 5, 6. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 6, 9, 3 vezes 1, 3. Bom, como eu tenho aqui um número,
tá? Aqui eu ponho vírgula depois do número, tá? Eu tenho um número depois da vírgula, ponho vírgula, e a gente achou o número que justamente era esperado, 455. Bom, aqui agora só dividimos. X é igual a 130 dividido por 40, vai cortar o zero, corta o zero. 13 por 4 vai dar 13 por 4 3 vezes 4, 12, dá 1, vírgula, 10 dá 2, né? Dá 8, dá 2, aqui dá 5. Então, 3,25. Aqui nós já sabemos, como se fala de litros, então eu já sei que é 3,25 litros. Aí, volta a falar, respondam, né, para 130 gramas de açúcar, eu vou precisar de 3,25 litros de água, tá? E vamos dividir agora 455 por 40. Então, x é igual a 455 dividido por 40. Fazendo continhas, 45 por 40 é 1, baixo 5, 55 por 40 é 1, 1 vezes 40 aqui dá 15, vírgula, boto 0, tá? Depois da vírgula com 0. Então aqui eu já posso fazer isso, ó, 0, 0, cortei, 15 por 4 dá 2, dá 3. 3 vezes 12, dá 3, bota 30. 30 por 4, 7. 28. Bom, finalmente. Dá 11,375. Então, x é igual a 11,375. Né? 11, aqui estou falando de gramas, né? Que é o grama de sal. Dá 11 gramas e 375 miligramas. Tá certo? Bom, então vamos... Agora nós vamos para a última questão, que é a questão sobre a viagem. Né? Eu não me lembro, alguém vai empreender uma viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro. E as informações que nós temos são as seguintes, não é a distância, nós temos só velocidade e tempo. Bom, se essa pessoa quiser gastar 5 horas no trajeto, ela tem que fazer durante o percurso todo. Durante o percurso todo, ela tem que fazer 85 km por hora. Isso contando o tempo que para nos radar, que passa devagarinho nos radar, contando algum quebra-mola que pode ter, contando qualquer tipo de parada. Então a velocidade média da viagem tem que ser 85 km por hora. Bom, só que ele percebeu que choveu, algum problema na estrada, não vai dar para fazer esse horário. Então, ele não tem condição de manter essa velocidade de 85 km por hora. Então, optou por 68 km por hora. Bom, se ele baixa a velocidade, o que vai acontecer com o tempo? O tempo vai aumentar. Bom, então vamos lá. Nós temos tempo, vou botar aqui tempo, em hora, e velocidade, vou botar velocidade média, em quilômetro por segundo. Em quilômetro por hora, perdão. Então nós temos aqui, eu vou trazer essa informação mais para cá um pouco, para eu ganhar espaço aqui no quadro, tá? Então eu tenho aqui tempo em hora, velocidade média, quilômetro por hora. Bom, então vamos lá. 5 horas ele precisa trabalhar na velocidade média de 85 km por hora. Bom, se ele vai diminuir a velocidade, vai cair para 68, o que vai acontecer? Que vai aumentar. Então, se um aumenta, o outro diminui. Então, essa aqui é um caso inverso. Quando é inversa, o que a gente faz? Reescrevemos aqui 5 sobre x. Em vez de nós colocarmos 85 sobre 68, a gente vai inverter. Vai colocar 68 sobre 85. Então daqui para frente já era.
Né? O malabarismo de quando é inversa está aqui. Ó. Você inverter os números aqui da grandeza. Né? Da grandeza, no caso, da velocidade. Então aqui agora extremos e meio. Então vai dar 68 vezes x é igual a 5 vezes 85. Bom, mas 68 vezes x é 68x. 5 vezes 85, vamos fazer. 5 vezes 80 é 400. 5 vezes 5, 25. Então aqui vai dar 425. Bom, dividindo tudo por 68, vamos lá. X é igual a 425. Então aqui é x é igual a 425 dividido por 68. Nós vamos achar o valor aqui. Eu estou economizando espaço aqui porque nós vamos precisar fazer um outro cálculo depois, tá? Então, vamos ver o espaço que eu posso usar aqui. Usar espaço. Então vamos usar 425 dividido por 68. Bom, 42 no dividido vai ter que ser ele mesmo. Bom, mas 6 vezes 6 é 36. 7 vezes 6 é 42. Aqui já ultrapassa por causa do 8. Porque se fosse 60 fechado, iria ser 7 vezes 60, 420. Daria. Como eu tenho um 8 aqui, quando eu multiplicar por 7, por conta desse 8, ele extrapola. Ele passa desse número. Então eu vou ficar no 6. Vou botar bem mais para cá um pouquinho, porque eu vou precisar. Bom, 6 vezes 8, 48. Bom, 48, eu falo para o próximo número acima de 48, que termina com 5. Falar de novo. Bom, 6 vezes 8 é 48. Eu vou comparar com o próximo número acima de 48, que termina com 5. Qual é? É o 55. Então eu vou falar, 48 para 55 é 7. Bom, como eu tinha 5, eu falei 55, eu tenho que botar esse 5 aqui para eu cancelar daqui a pouco. Então, 6 vezes 6, 36, com 5. 41 para 42, 1. Bom, eu tenho agora 17. Vou botar a vírgula e ficou 170 dividido por 68. Vai dar 2, né? Vamos lá. 2 vezes 8, 40. Perdão, 2 vezes 8, 16 para 24. Então, 2 vezes 8, 16 para 24. Tenho que botar o 2 aqui. 2 vezes 6, 12, mais 2, 14. Para 17, 3. Então, aqui eu tenho agora 34. Como não divide, põe um 0. Bom, 340 por 68 já sei que dá 5. 5 vezes 68, 340. Para 340, nada. Então, aqui eu tenho... o resultado é 6,25. Agora vocês observem o seguinte, que o que eu achei é horas. E horas, existe um sistema que é o hexadecimal, né? É o sistema que a base é 60, tá? Então o que é que acontece? Na verdade é hexagesimal. Então o que é que acontece? Esse 6,25 não é 6 horas e 25 minutos. O que eu tenho que fazer aqui agora, na verdade, é uma outra regra de 3, que eu vou usar um espaço aqui para fazer, tá? Vou fazer uma outra regra de 3 para vocês compreenderem esse processo, que não vai dar para fazer aqui. Bom, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Bom, então eu tenho, olha só. 1 hora está para 60. 1 hora está para 60 minutos, assim como 0,25 está para x. Quando eu cruzar aqui, eu vou ter x é igual a 60 vezes 0,25. Vezes, aqui é um vezes, tá? Aqui é um vezes. Então, x é igual a 60 vezes 0,25 vai dar quanto? Vai dar justamente 15. E aqui é 15 minutos. Então a nossa resposta é, eu estou calculando apenas isso. Esse 0,25 eu estou calculando aqui. Então 0,25, olha a lógica, 0,25 é um quarto. É um quarto de uma unidade, no caso na base decimal. Percebam que 15 minutos também é um quarto lá no nosso sistema de horas, né, que a base é 60. Então,
0,25 é igual a 15 minutos. Então, a resposta final aqui é x é igual a 6 horas e 15 minutos. Perceberam que eu fiz, na verdade, uma conta de uma regra de 3 simples inversa para achar o 6,25. Depois eu fiz uma conta de regra de 3 direta, essa foi direta para achar 15 minutos, que é 15 minutos relativo a 0,25. Bom, depois eu juntei os resultados. 6 inteiros é 6 horas, não muda. 6 inteiros é 6 horas. Agora o 0,25 virou 15 minutos, tá certo? Agradeço pela atenção, espero que todos tenham apenas conferido esses cálculos aí, e nós vamos agora encerrar, né, dessa vez e vamos nos preparar para a nossa última aula desse módulo, que vai ser regra de T's compostas. E não deixe de dar o seu joinha aí no nosso canal, compartilhar o vídeo, e muito obrigado a todos.